Pois bem, a metodologia do trabalho aprovado por esta comissão na primeira reunião, na sua instalação, foi a de nós dividirmos os temas a partir dos vários tópicos debatidos na reforma. E escolhemos e elegemos 3 temas para o debate desta audiência pública. Escolhemos o tema das coligações partidárias, escolhemos o tema do financiamento das campanhas e escolhemos o tema dos sistemas eleitorais. Cumpre, na condição de relator, a mim trazer um pouco do que é que o Congresso já debate a respeito dessas matérias. E aí nós não poderíamos deixar de fazer menção ao fato de que na semana passada o Senado Federal aprovou já em segundo turno uma PEC, a de número 40 de 2011, de autoria do senador José Sarney, que prevê o fim das coligações para as eleições proporcionais. Essa PEC, a de número 40 de 2011, foi aprovada em segundo turno no Senado e segue agora para a Câmara dos Deputados, para ser votada, discutida e eventualmente aprovada aí para a sanção da presidente Dilma. Então, em relação às coligações, existe já um avanço por parte do Congresso Nacional. Eu acho que é o ponto de partida para a nossa discussão. Esta Casa tem que levar em consideração este ponto de partida, a aprovação dessa PEC, que, na proposta do senador José Sarney, se justifica como uma forma de valorizar os partidos. Ou seja, para as eleições de vereadores, para as eleições de deputados, para as eleições proporcionais, a PEC propõe o fim das coligações, para que não haja uma junção apenas circunstancial de partidos políticos sem qualquer afinação ideológica ou programática, que se unem apenas para viabilizar, porque não tem força por si próprio para fazê-lo, presença no parlamento. Então, muitos partidos, vereador Raoni, fazem coligações na proporcional, a preço de hoje no Brasil, para viabilizar a sua presença no parlamento, mas sem que haja uma construção em torno de programas partidários, em torno de ideário, em torno de ideias, de forma que essa proposta, como uma forma de valorizar o partido, de forçar também os partidos apenas que têm verdadeira representatividade a continuarem existindo no cenário político brasileiro, que deve ter sim pluralismo político, porém não deve compactuar com partidos que servem de legenda de aluguel. Acabou o Senado aprovando em segundo turno a PEC 40 2011 do senador José Sarney, segue para a Câmara dos Deputados, e eu penso, senhor presidente, que uma primeira tomada de posição desta Casa deve ser a respeito dessa PEC. Ela já está tramitando, já está em discussão. A Casa, João Pessoa, também precisa dizer se é favorável ou não ao fim das coligações partidárias para as disputas proporcionais, tal como previsto na PEC 40/2011. Eu acho que esse é o primeiro tema de discussão na data de hoje. Um segundo tema é o que diz respeito ao financiamento das campanhas. E todos os projetos que existem no Congresso Nacional e que dizem respeito ao financiamento das campanhas, vereador Marco Antônio, se preocupam, todos esses projetos, com a interferência do poder econômico sobre o resultado das eleições. Todos os projetos se justificam, têm em suas justificativas menção a um combate efetivo à interferência do poder econômico sobre as eleições. E existe uma proposta também do senador José Sarney, em coautoria com o senador Francisco Dornelles, é um projeto de lei do Senado de número 268, de 2011 também, que propõe uma mudança na lei dos partidos políticos, que prevê
o financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais. E aí eu peço a vênia do presidente e dos colegas parlamentares para o pessoense, o paraibano que nos assiste agora da TV Câmara, explicar um pouco como funciona hoje o financiamento das campanhas. Hoje o sistema é misto. Hoje existe o financiamento público através de duas modalidades, o fundo partidário, ou seja, o repasse de orçamento da União para os partidos políticos, que tem total discricionariedade, a preço de hoje, na gestão desses recursos públicos, e o tempo gratuito de televisão e de rádio. Os partidos políticos têm tempo gratuito de televisão e de rádio, mas isso constitui um financiamento público de campanha. Por quê? Porque as concessionárias de rádio e de televisão, elas abrem o espaço para a propaganda eleitoral gratuita, porém têm tributos compensados junto à União Federal. Então na verdade, uma modalidade de financiamento público de campanha. Existem essas duas modalidades, rádio e TV gratuitamente e fundo partidário. E é permitido, a preço de hoje, o financiamento também privado, nesse sistema misto, por parte de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Então as empresas podem, a preço de hoje, doar até 2% do seu faturamento bruto anual do exercício anterior para campanhas eleitorais, e as pessoas físicas, os homens e mulheres, os cidadãos, podem doar até 10% do seu faturamento bruto individual do exercício anterior para campanhas eleitorais. Então, esse é o sistema misto hoje existente. Diante dos casos de escândalos de empresas que financiam campanhas políticas, muitas vezes com recursos públicos desviados, é um financiamento privado, portanto, mas com recursos públicos que são privatizados pelas empresas. O que é que acontece? Apareceu essa proposta, que não deixa de ser interessante, do financiamento público exclusivo, e é uma proposta do senador José Sarney. Acontece que essa proposta do senador José Sarney tem dividido o Congresso Nacional. É um dos pontos, eu acho, senhor presidente, que na discussão de hoje talvez seja o ponto mais polêmico, a questão do financiamento das campanhas. Para vocês terem uma ideia, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, essa proposta de lei do senador José Sarney, a 2008-2011, recebeu um parecer contrário do senador Aloysio Nunes, do PSDB, sobre o argumento de que, na verdade, não evitaria o Caixa 2, você proibir empresas e pessoas físicas de doarem, porque os gastos não contabilizados em campanha continuariam acontecendo, e a comissão se dividiu meio a meio. A Comissão de Constituição e Justiça se dividiu meio a meio em relação a essa proposta de Sarney. O parecer do senador Aloysio Nunes foi derrotado por 10 votos contra 9 favoráveis. Então, a divisão foi literalmente meio a meio. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, certamente o plenário do Senado Federal, está dividido a respeito dessa proposta. E aí começaram a surgir substitutivos, e que me parece uma proposta muito interessante, e que do senador Roberto Requião, prevê, do Paraná, exatamente, vereador Santino, que o financiamento público, tal como hoje acontece, deve continuar existindo, o fundo partidário, o tempo de televisão e de rádio gratuito, vedando-se apenas o financiamento privado por parte de empresas. E quais são os argumentos do senador Roberto Requião, vereador Renato Martins? O de que, em primeiro lugar, empresas, pessoas jurídicas, elas não participam do processo eleitoral como votantes. Pessoas jurídicas são ficções criadas pelo ordenamento jurídico com fins empresariais. Então não poderiam elas
já que não votam, também participar do processo eleitoral doando para as campanhas. O argumento do senador Roberto Requião, através desse substitutivo, é no sentido de que o financiamento privado seja exclusivamente por parte de pessoas físicas, até como uma forma de estimular a participação democrática do cidadão brasileiro na construção dos destinos do país. E aí cumprimentar, senhor presidente, o vereador Rony Nildo, de Bahia, presidente da Câmara de Bahia, não é isso? Vice-presidente da Câmara de Bahia, também prestigiando a nossa audiência pública. Dizer, senhor presidente, que essa proposta do senador Roberto Requião, portanto, prevê financiamento misto de campanha, vedando-se de agora por diante, porém, o financiamento privado por parte de pessoas jurídicas de empresas. E outro argumento apresentado pelo senador Roberto Requião é o de que o financiamento por parte de empresas, o financiamento privado por parte de empresas quebra um pouco o contraponto democrático que se estabelece para as eleições sob aquela lógica do one man, one vote, ou seja, a igualdade de participação política, a igualdade política das pessoas. Isso desnatura a igualdade pretendida pela democracia, de dar a todos os atores do processo democrático as mesmas condições de interferir no resultado da eleição. Então, esse argumento do senador Roberto Requião, ao nosso sentir, vereador Benildo Lucena, é bastante interessante. Eu, particularmente, aí falo na condição de cidadão mesmo, tenho uma inclinação por essa ideia, a de vedar-se a participação do financiamento de empresas, permitindo-se, porém, o financiamento privado por parte de pessoas físicas. Quem sabe um dia o Brasil não chega ao estágio de participação popular nas eleições dos Estados Unidos, em que são as pequenas doações dos eleitores, de R$5, no caso lá, dólares, $10, poucos dólares, que a partir de milhares, milhões de doações fazem a diferença na arrecadação das campanhas e no resultado, muitas vezes, das eleições. Mas isso traz legitimidade democrática e representatividade às eleições, porque é justamente quem consegue um maior número de eleitores, pessoas físicas, doando a sua campanha, que consegue muitas vezes fazer a campanha mais abastada e, em certas ocasiões, comprar mais tempo de televisão. Lá é permitido comprar tempo de televisão, é um modelo diferente. Mas eu acho que desse modelo diferente, uma das coisas positivas a se colher é a proatividade do cidadão, que não obstante não seja obrigado a votar, o voto lá é facultativo, ele faz questão de votar. Ele quer participar, ele tem a consciência política de que participando pode mudar a realidade do seu país. Então o financiamento privado tem, por parte de pessoas físicas, no nosso sentir, essa vantagem conceitual, e eu acho a proposta do substitutivo do senador Roberto Requião interessante, combate talvez os desvios de Caixa 2 de pessoas jurídicas, que são, na verdade, os maiores casos de Caixa 2 são realmente as pessoas jurídicas que protagonizam ou quem protagonizam. Ainda há, senhor presidente, uma discussão, e por fim, sobre os sistemas eleitorais. O que é que vige hoje no Brasil? O sistema eleitoral de lista, o sistema eleitoral proporcional, de lista aberta e uninominal, ou seja, o eleitor, ele escolhe dentro de uma lista que cada partido apresenta dos seus registrados para a candidatura, ele escolhe um daqueles nomes, é uninominal, portanto. A lista é aberta, ele não é obrigado a votar no cabeça da lista, nem no último da lista, ele escolhe livremente
em quem ele quer votar, e esse é o sistema que vige hoje no país. Existem propostas no Congresso Nacional de transformar essa lista aberta numa lista fechada, de forma que o eleitor passaria a escolher o partido político, e era o partido político que internamente colocaria quem encabeça a lista, e, portanto, se o partido tiver votos suficientes para eleger um, é o cabeça da lista quem entra. Se o partido tiver votos suficientes para eleger 3, são os 3 primeiros da lista que o partido organizar que acabam sendo os eleitos. Então, essa proposta, ela tem, como várias das propostas da reforma política, vantagens e desvantagens. Eu enxergo a vantagem de valorizar os partidos. O eleitor passa a votar no partido político. Mas, ao mesmo tempo, isso significa, a título de desvantagem, um permissivo para que a vontade final do eleitor não seja observada. Ele quer votar naquele partido, mas pelas ideias representadas, seja mais radicalmente, seja mais moderadamente, por um dos seus quadros partidários. E a partir do momento que essa escolha é retirada do eleitor e transferida para o chefe do partido, para o presidente do partido, para a cúpula partidária, acaba havendo uma mitigação do poder decisório, uma diminuição do poder decisório do eleitor no processo eleitoral. Então, eu também, a título só de contribuição, senhor presidente, tenho uma posição muito particular, e claro que aberto a ouvir as opiniões contrárias e até, se for o caso, evoluir minha opinião, mas muito particular contrária ao sistema de listas fechadas que também está em discussão no Congresso Nacional. Eu trago todas essas questões, senhor presidente, para contribuir com o debate. Eu acho que são os pontos de partida do nosso debate de hoje, para a discussão desses 3 temas principais, mas eu queria incluir uma discussão paralela e que tem tudo a ver com os 3 ao mesmo tempo. É a discussão a respeito, vereador Renato, dos partidos políticos, da lei dos partidos políticos. O que é que acontece hoje no Brasil? Existe um reconhecimento por parte da população, que inclusive em plebiscito, em consultas feitas, entendeu que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. Existe uma consciência já no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, que desde o julgamento de um mandado de segurança, de número 26.604, julgou e entendeu que os mandatos eletivos pertencem aos partidos e não aos parlamentares, e, portanto, em caso de infidelidade partidária, é possível o partido retomar o mandato. Foi assim que decidiu o Supremo, é assim que vem entendendo o Poder Judiciário. Então, existe, em resumo, uma consciência do Judiciário e da sociedade brasileira para valorizar o partido, para colocar o partido no centro de protagonista do processo decisório, como o intermediário mais legítimo entre a vontade do eleitor, mandante, soberano do poder político, e a vontade e a ação do mandatário. A tal ponto que a lei dos partidos políticos, e nesse ponto ela vai muito bem, prevê que os partidos podem determinar, é o artigo 24 da lei dos partidos políticos, pode determinar o posicionamento do parlamentar nas casas legislativas. Mas o que é que acontece? Embora de um lado, senhor presidente, vereador Marco Antônio, haja valorização do partido, colocando-se o partido no centro do debate democrático, não existe, vereador Zezinho Botafogo, nenhuma modificação em tramitação no Congresso Nacional, e essa é a contribuição efetiva da Câmara Municipal, para democratizar, republicanizar os partidos políticos. Hoje no Brasil é possível, porque a legislação não proíbe, que um dirigente partidário permaneça na cadeira de chefia
por mandatos sucessivos indefinidos. Ora, se o dirigente partidário está gerindo recursos públicos do fundo partidário, por que não vale para ele a mesma regra que proíbe as reeleições sucessivas de quem, na condição de gestor, chefia o Poder Executivo? Deveria haver essa previsão e, na verdade, também vemos como antirrepublicano, porque um dos princípios da República é a alternância de poder, é a oxigenação dos poderes, é periodicidade de mandatos. Não é justo que o presidente de um partido político, seja ele qual for, e eu aqui não olho, porque o trabalho dessa comissão é suprapartidário, eu não olho para partido A, B ou C, eu falo em tese, eu falo em lei que deve ser geral e abstrata, valer para todos. Não é possível que presidente de partido, se o partido é tão essencial à democracia, tenha uma conduta antidemocrática de ficar no poder tanto tempo. Então é necessário mudar a lei dos partidos políticos para ter tempo de permanência definido, máximo, talvez uma reeleição só de dirigente partidário. É preciso, repito, democratizar e republicanizar os partidos políticos. E se o Congresso Nacional Presidente hoje não está discutindo isso, esta casa pode, e é a minha proposição para a data de hoje, apresentar um requerimento que nós vamos daqui a pouco pedir a assinatura dos senhores vereadores, dos demais participantes da audiência pública, sugerindo ao Congresso Nacional que modifique a lei dos partidos políticos. Também para que vede expressamente o nepotismo partidário. Porque hoje o nepotismo é proibido para a administração pública, mas pode o dirigente de um partido favorecer o seu filho, candidato a deputado estadual, o seu filho, candidato a deputado federal, o seu parente até terceiro grau, candidato a que for. Veja só, é um contrassenso. É que essa reforma política não passe necessariamente também por uma reforma, por uma alteração da lei dos partidos políticos, para inclusive, repito, vedar o nepotismo intrapartidariamente. Não cabe mais no século XXI nós termos coronelismos partidários. Não cabe mais no século XXI o presidente de um partido favorecer seu filho com os recursos partidários do fundo, são recursos públicos do fundo partidário, ou com mais tempo de televisão e de rádio. Não cabe. Não cabe. O nepotismo tem que valer também, a lei do nepotismo, a vedação ao nepotismo, o princípio da moralidade, o republicanismo, a democratização tem que valer também internamente para os partidos. E aí segue uma outra sugestão que eu peço, seja de toda a casa, para que faça a gestão desses recursos da forma como melhor lhe aprouver, de forma totalmente discricionária. E aí é possível que dos recursos de um partido X sejam concentrados os investimentos todos do fundo partidário em favor de uma candidatura proporcional próxima do presidente do partido, em detrimento de todas as demais candidaturas proporcionais. Isso fere, a mais não poder, o princípio da isonomia inscrito no artigo 5º, o caput, a cabeça do artigo da Constituição Federal. Então eu penso que também a lei dos partidos políticos precisa ser alterada nesse ponto. É preciso garantir cláusulas mínimas de tratamento isonômico, de tempo de televisão e de rádio, aos detentores de mandatos, a quem tenha representatividade dentro dos partidos ou a quem se proponha, na disputa de cargos majoritários, a ter essa representatividade. Afinal, não é do partido o mandato? Se o mandato é do partido, o partido tem que tratar todos os mandatos o mais equanimemente possível, o mais igualitariamente possível, sob pena de ferir o princípio da isonomia, sob uma falsa e retrógrada alegação de prestigiar a autonomia partidária. Então, senhor presidente, eu peço à nossa assessoria que nos traga aqui o requerimento. Eu gostaria de encerrar minhas palavras
fazendo a leitura desse requerimento, que peço seja um requerimento de toda a Comissão Especial de Estudos da Reforma Política, a ser apresentado amanhã em plenário desta Casa, ser votado e ser encaminhado para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara dos Deputados, um requerimento que diz o seguinte: deve-se encaminhar ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado Federal o requerimento dela em que se solicitam alterações da Lei Federal 90/96 de 95, que dispõe sobre partidos políticos, para submetê-los a regras democráticas e republicanas no que diz respeito aos seus respectivos funcionamentos. A justificativa: quando do julgamento do mandado de segurança 26.604 do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal ressaltou o papel essencial à democracia exercido pelos partidos políticos, registrando naquela oportunidade que a eles pertencem os mandatos eletivos, de que são apenas titulares os eleitos. Apesar disso, no atual cenário político brasileiro, os partidos funcionam muitas vezes imunes a regras democráticas e republicanas, permitindo-se, por exemplo, que os seus presidentes se reelejam para as chefias das agremiações por mandatos sucessivos e indefinidos, o que facilita o coronelismo partidário e não se revela compatível com o princípio republicano da alternância no exercício do poder. Também não se submetem os partidos políticos, atualmente, à vedação ao nepotismo, de forma que se permite hoje a eleição de um parente de até terceiro grau de um presidente de partido político, dando margem ao favorecimento na discricionária distribuição do tempo de televisão e de rádio, bem como dos recursos públicos advindos do fundo partidário. Essa própria discricionariedade absoluta precisa ser reformulada no âmbito das agora propostas alterações da lei dos partidos políticos, tornando-se mais transparente e isonômica a gestão desses recursos públicos. A autonomia dos partidos políticos não pode servir de desculpa para afastá-los de regras democráticas e republicanas que também a eles devem se submeter, sob pena de as demais propostas da reforma política não alcançarem os objetivos almejados. Em outras palavras, a reforma política, ora discutida no Congresso Nacional, precisa passar também por alterações na lei dos partidos políticos, as quais busquem torná-los cada vez mais democráticos e republicanos. A título de contribuição da Câmara Municipal de João Pessoa para os debates sobre esse tema de relevância nacional, pedimos a aprovação da presente propositura aos nobres pais da Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Política e, num segundo momento, aos demais vereadores da Casa de Napoleão Laureano. Segue em anexo abaixo assinado com a assinatura dos cidadãos paraibanos, presentes à audiência pública realizada no dia 30 de março de 2015. Então, senhor presidente, encerro minhas palavras, agradecendo a compreensão do tempo, dizendo que tentei, de forma didática, passar qual é a nossa compreensão sobre os pontos atualmente discutidos, sobre alguns dos posicionamentos pessoais que nós temos, e proponho, desde já, uma atitude concreta desta Casa, além da discussão. É importante uma atitude concreta no sentido de nós aprovarmos ou subscrevermos esse requerimento para a sua respectiva aprovação no plenário da Casa e encaminhamento ao Congresso Nacional. Muito obrigado.